Enquanto a chuva de meteoros iluminava o céu daquela noite, a protagonista finalmente contou para Daenerys que ela não era a verdadeira Rosalie Judhart. Obviamente confuso, o príncipe pediu para que ela explicasse isso de forma clara e lenta. A protagonista então passou alguns minutos explicando tudo para o homem, sobre o fato dela ser de outro mundo, e até mesmo ele ser o personagem de uma novel. Assim que a protagonista parou de falar, ela começou a pensar que Daenerys provavelmente estava confuso, e se sentindo traído. Após poucos segundos de silêncio, Daenerys pediu para que Rosalie levantasse o seu rosto, e que olhasse diretamente em seus olhos. Assim que a protagonista se virou, ficou surpresa, ao ver que a expressão no rosto dele era de tranquilidade. Rosalie então perguntou se ele não estava confuso, ou se sentindo traído, por ela ter mantido isso sob segredo durante tanto tempo. Daenerys então disse que seria mentira dizer que ele não estava confuso, porém nada disso era importante agora. Rosalie então disse que com relação a Mina e a Sonja, ele tinha sido a pessoa mais prejudicada, e além de tudo isso, ela não era a verdadeira Rosalie Judhart. Daenerys então segurou a mão dela, dizendo que não tinha nenhum interesse na Mina, e que Sonja era somente uma amiga, e dando um leve beijo em sua mão esquerda, continuou dizendo que garantia que independente da verdadeira aparência dela, ele seguiria agindo da mesma maneira, e sorrindo falou que estava disposto a renunciar tudo para ter ela ao seu lado, pois ele não era o personagem da novel que ela tinha lido, e aquele que estava ali era diferente. Assim o príncipe começou a se levantar e disse que quando ela tivesse uma resposta para sua confissão, dizer para ele. E assim que já estava de pé, falou que era bom em esperar. Logo em seguida, o príncipe saiu, deixando a protagonista sentada embaixo da árvore, que foi dormir após alguns minutos. As horas se passaram e Rosalie e seus cavaleiros tinham cavalgado até a mina dita. Enquanto Rosalie descia de seu cavalo, a população do local começou a comemorar o fato da duquesa finalmente ter chegado. Nathan então veio até a protagonista e perguntou se ela e Daenerys tinham brigado, já que a atmosfera estava um pouco tensa. Rosalie respondeu que os dois não eram crianças, então não havia motivo para brigarem, enquanto o mercenário coçava a cabeça, dizendo que definitivamente havia algo de estranho. Logo, um senhor com ferimento no braço veio dar boas-vindas à duquesa. A protagonista imediatamente perguntou qual era o estado atual do lugar. O homem então contou que a maioria dos aldeãos conseguiu se esconder rapidamente, então não tinham sofrido danos muito graves, com algumas exceções. No entanto, os monstros tinham ampliado seu alcance até o lugar, e estavam atacando com cada vez mais força. A protagonista então ordenou que Toronto distribuísse os suprimentos de emergência que a Ordem de Cavaleiros tinha levado, e que o comandante Elrond preparasse os homens para o combate. Em seguida se virou para o senhor, dizendo que havia chamado um sacerdote, e assim que ele chegasse no local, deveria garantir que as pessoas que tivessem ferimentos graves fossem tratadas primeiro. E rapidamente o senhor agradeceu. Assim, mais alguns minutos se passaram, e a protagonista estava na frente de uma estalagem, pensando em como aquele vilarejo era rudimentar. Para quem não sabe, rudimentar significa que um lugar é pouco desenvolvido, que só tem o essencial. Até que um garotinho que estava correndo ali perto acabou esbarrando na protagonista. A mãe da criança logo pegou seu filho e se desculpou, dizendo que o garoto tinha ficado emocionado após ver os cavaleiros. Rosalie respondeu que ela não precisava se preocupar e falou que a criança era um menino cheio de energia. Completamente empolgado, a criança perguntou se ela era a duquesa que tinha vencido a guerra e falou que sua mãe tinha contado diversas histórias sobre ela e que ela era a mulher mais forte de todas e que ela estava lá para expulsar pessoalmente todos os Wyverns. Mais uma vez, a mãe do menino se desculpou, enquanto envergonhada, Rosalie fez cafuné na criança. Daenerys, que estava ali perto, falou que a criança estava certo e que a duquesa Judhart expulsaria todos os Wyverns malvados. Logo em seguida, a mulher pegou seu filho e saiu dali, deixando Rosalie e Daenerys sozinhos. Os dois conversaram um pouco sobre a situação do vilarejo, mas por causa da noite anterior, o clima entre eles ainda estava um pouco estranho. A protagonista sabia que não podia deixar as coisas assim para sempre, então foi dar a sua resposta para a confissão de Daenerys. Mas ela foi interrompida pelos soldados, gritando, avisando que os Wyverns tinham começado a atacar o vilarejo e seus aldeões. A protagonista se virou imediatamente, ordenando que todos seus cavaleiros se preparassem para a batalha. Assim que ela começou a andar em direção aos seus homens, o príncipe a seguiu, dizendo que ela deveria cumprir sua promessa de não se colocar em risco. A protagonista virou para trás sorrindo e falou que ele deveria fazer o mesmo. Rapidamente, o esquadrão de atiradores tomaram suas posições. O grupo de Wyverns tomou o céu, enquanto voavam da colina até o vilarejo. Assim, o barulho provocado pelo rugido dos monstros estava cada vez mais perto. Os soldados miraram com suas bestas e rapidamente atiraram. Os monstros que foram acertados caíram no chão, enquanto soltavam grunhidos de dor. O comandante Elrond então soltou um grito para que seus homens acabassem com os Wyverns que estivessem no chão. Porém, ainda tinha um grupo de Wyverns sobrevoando ali. Daenerys então imbuiu seu corpo com a aura, dando um salto gigantesco.
e com um único golpe cortou a cabeça de um dos monstros fora. Sorrindo, Nathan perguntou se Rosalie tinha visto aquilo, pois era assombroso e só Daenerys conseguiria fazer uma pose daquela no meio do ar. O protagonista falou para Nathan parar de brincar e começar a agir logo. O mercenário concordou e logo sacou uma de suas adagas e rapidamente arremessou em um dos monstros que se aproximava. E com um único golpe, mais uma vez outro Wyvern foi morto. A protagonista finalmente tinha entendido porque o príncipe tinha pedido para ela lutar com cuidado, já que somente olhar para aqueles monstros era o suficiente para que ela sentisse calafrios. No esquadrão próximo a Rosalie, os soldados começaram a gritar o nome de Whitney, que havia sido ferida. Tomado completamente pelo terror, Toronto gritou para a duquesa que o Wyvern gigantesco, que era o líder, já estava extremamente próximo de Whitney. Fortalecendo seu corpo com a aura, Rosalie quase que instantaneamente tomou a frente de Whitney, mirando com sua besta e atirando, acertando uma flecha diretamente no olho da besta, que soltou um rugido de dor. Mas o golpe não foi capaz de fazer o monstro diminuir sua velocidade. A protagonista então rapidamente invocou sua adaga, mas percebeu rapidamente que era inútil, pois o Wyvern já estava com sua boca aberta na frente dela. Ela cobriu seus olhos e se preparou para um dano quase fatal, mas ouvir a voz de Daenerys gritando seu nome fez com que ela abrisse os olhos. Ver que o príncipe tinha sido mordido pelo monstro a salvando, a deixou surpresa e em estado de choque, até que o monstro começou a serrar seus dentes no estômago do príncipe, fazendo ele soltar um grito de dor. Soltando um grito de raiva, a protagonista imbuiu sua adaga com toda sua aura, e assim rapidamente acertou um golpe gigantesco no monstro, fazendo com que ele soltasse o príncipe, que rapidamente começou a cair pelo ar. Usando toda sua agilidade, Rosalie conseguiu segurar Daenerys, e imediatamente gritou o nome de Nathan. O mercenário deu um salto gigantesco, e usando seu ataque mais forte, o homem finalmente foi capaz de fazer com que o líder dos monstros morresse. Os soldados que estavam próximos começaram a gritar para a duquesa que os Wyverns restantes começaram a bater em retirada. Enquanto isso, a protagonista desesperada pedia para que Daenerys se mantesse consciente. Nathan rapidamente entregou panos para Rosalie e pediu para que ela estancasse o sangramento. Nesse momento, o príncipe colocou sua mão esquerda no rosto de Rosalie e com a voz fraca pediu para que ela não fizesse nada de imprudente. A visão de Daenerys se escureceu lentamente enquanto o homem ficou inconsciente. Nathan então colocou sua mão no ombro de Rosalie e falou para ela não hesitar, pois a maca já estava a caminho. Rapidamente, a protagonista sacou uma poção de sua bolsa mágica. Após colocar o líquido em sua boca, rapidamente se inclinou e beijou Daenerys, obrigando ele a beber a poção de recuperação, esperando que fosse o suficiente para salvar a vida do homem. Assim, 4 dias se passaram, e a sacerdotisa tinha ido até a enfermaria. E assim, encontrou a duquesa na sala onde o príncipe estava, já que a protagonista tinha passado os últimos 4 dias do lado do príncipe. A sacerdotisa então falou que Sua Alteza ficaria bem, pois além de ser uma pessoa forte, estava coberto com sua aura na hora que foi ferido, e como tinha tomado a poção quase que instantaneamente, não corria nenhum risco grave. Mas ela estava extremamente preocupada com a duquesa, pois ela tinha passado os últimos 4 dias sem dormir, e ela deveria pelo menos descansar um pouco. Rosalie rapidamente respondeu que estava bem e que não precisava descansar. Mas, nesse momento, Nathan chegou, falando que a mulher estava certa, pois se Rosalie seguisse assim, ela iria desmaiar logo logo. E com o rosto sério, falou que Daenerys não ficaria nem um pouco satisfeito após acordar e ver ela completamente exausta. Então ela deveria sair e descansar um pouco, antes que ele a obrigasse a fazer isso. Rosalie então suspirou, pois o próprio Nathan não tinha dormido em nenhum desses últimos 4 dias, mas concordou com o homem. Assim que ela se aproximou da porta para sair, Nathan falou para ela garantir que iria dormir no seu próprio quarto, e ela respondeu que ele deveria fazer o mesmo. Enquanto a protagonista saía, Whitney chamou pela duquesa. A protagonista então se virou perguntando como estava a saúde da mulher, que respondeu que estava bem, pois já estava recebendo o tratamento. Em seguida, Whitney se desculpou por ter desmaiado no campo de batalha, pois um cavaleiro jamais deveria colocar seu líder em perigo. Rosalie respondeu que como chefe era natural que ela cuidasse das pessoas que a servissem. E colocando sua mão no ombro da mulher, disse que Whitney tinha ajudado a garantir a segurança das pessoas que moravam naquele vilarejo. E sorrindo, falou que ela deveria entrar e descansar. Algumas horas se passaram e a madrugada tinha chegado. A protagonista mais uma vez tinha se esgueirado até o quarto de Daenerys. Nathan, que tinha certeza que ela voltaria novamente, a esperava perto da porta. Assim, ela interrompeu Rosalie enquanto entrava no quarto, dizendo que parecia que era mais um dia que ela não iria descansar. A protagonista então perguntou se ele queria entrar, mas o mercenário perguntou que não, pois ele não queria escutar uma respiração tão fraca, e falou para ela entrar. A protagonista então entrou no quarto, onde Daenerys ainda permanecia inconsciente. Ela então se sentou ao lado da cama do príncipe, e falou que tinha algo que queria contar assim que ele acordasse, então ele deveria recuperar a consciência logo. As vistas de Rosalie logo começaram a ficar embaçadas, e a mulher acabou caindo no sono.
No sonho dela, estava um lindo pôr do sol na capital imperial, e uma criança observava isso de uma varanda. Completamente surpresa, ela chamou pelo nome de Dervis. O menino se virou com um sorriso e a olhou nos olhos, e a chamou pelo nome, de forma calma e gentil. Até que, após ouvir o nome dela mais algumas vezes, a protagonista finalmente acordou. Ela finalmente viu Dervis com os olhos abertos sorrindo, que a cumprimentou. Completamente emocionada, a protagonista colocou as mãos no rosto do príncipe e o chamou pelo nome, percebendo que aquilo não era um sonho. E então começou a dizer que tinha algo que queria contar para ele, e que ele não precisava se preocupar com mais nada. Dervis então segurou a mão dela que estava sob seu rosto, enquanto Rosalie continuou falando que estava a fim de contar sobre seus sentimentos. E com lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto, ela finalmente contou que o amava. Em seguida, se inclinou rapidamente e o beijou. Assim que pararam de se beijar, Rosalie subiu rapidamente em cima de Dervis na cama, enquanto ele lentamente tentava desabotoar a calça dela. Envergonhado, Dervis falou que tinha esperado por aquilo durante muito tempo, mas que fazer isso ali seria perigoso. Com uma expressão indiferente no seu rosto, a protagonista falou que isso seria difícil para Dervis, já que ele não estava completamente recuperado. Dessa vez, envergonhado, o homem falou que ela estava errada. Rosalie então respondeu que se fosse muito para ele, ela poderia ser gentil. O príncipe então cerrou suas sobrancelhas e rapidamente inverteu a posição dos dois na cama. Tirando sua camisa, falou que já tinha avisado. Assim que Dervis voltou para beijar Rosalie novamente, a sacerdotisa entrou rapidamente no quarto, falando que a duquesa não deveria passar mais uma noite acordada. Assim que a mulher percebeu que estava interrompendo, saiu do quarto rapidamente, pedindo desculpas. Enquanto a protagonista ficou extremamente envergonhada, o príncipe fez uma cara de chateado. Durante a manhã, no outro dia, o homem encapuzado andava perto de uma casa enquanto cantarolava. O homem então falou que aquela casa era extremamente suja. Imediatamente, o homem abriu a porta gritando, perguntando quem estava cantando na frente de sua casa, e o mandou calar a boca. Logo, o rapaz que estava usando o hobby o cumprimentou e perguntou se ele não era o antigo diretor financeiro que foi demitido do Ducado Judihart. Tomado pela raiva, o diretor financeiro apontou e perguntou quem ele era, mas assim que os olhos dos dois fizeram contato, uma magia estranha tomou a mente do ex-diretor, que dessa vez o cumprimentou de maneira extremamente calma. O homem misterioso então falou que estava feliz pelo fato do administrador ter uma mente doente, já que assim o efeito da magia de hipnose funcionava muito bem. Ele logo juntou suas mãos, fortalecendo o efeito da magia, dizendo que já estava na hora de concluir o que ia fazer lá. E com um sorriso sinistro em seu rosto, falou que o homem deveria contar tudo o que sabia sobre a duquesa Judihart e tudo que ele havia vivido no ducado. Assim que o ex-administrador contou tudo, o feiticeiro misterioso bateu suas mãos liberando o feitiço, fazendo com que o homem desmaiasse. Ele observou que era capaz que o administrador passasse diversos dias inconscientes por causa do efeito secundário da hipnose, mas isso não era problema dele. O homem sorriu pelas informações úteis que recebeu do ducado e também sobre Sonia Ames. Voltando para o vilarejo onde a protagonista estava, ela estava conversando com Dervis perto de uma linda paisagem, e o perguntou se ele não precisava estar descansando, e o príncipe respondeu que o corpo dele só estava doendo um pouco. Assim que terminou sua frase, o príncipe a puxou para perto, dizendo que sempre estava feliz em estar com ela, e observou que sempre que ela ficava emocionada, tendia a falar informalmente, e ela respondeu que tendia a ficar um pouco mais dramática enquanto estava nesse estado. Dervis então usou essa oportunidade para dizer que ela deveria continuar falando com ele de maneira informal, e finalmente Rosalie concordou. A protagonista então falou que acreditava que ele já teria voltado para a capital imperial alguns dias atrás, pois o processo de verificação do corpo do Ivar já tinha terminado. E o príncipe respondeu que preferia ficar um pouco mais tempo com ela em um vilarejo tranquilo como aquele. Fazendo carinho no rosto de seu amado, Rosalie pensou que ele realmente parecia um cachorrinho. Após alguns segundos de silêncio, Rosalie perguntou se ele poderia organizar um encontro privado entre ela e seu irmão mais novo, o príncipe Rednis. Após pensar um pouco, Dervis respondeu que era possível, já que tinham bastante tempo antes do banquete. No reino havia um banquete especial todo ano para comemorar a chegada da primavera, e Bianca tinha pedido para que as duas se arrumassem juntas para ir até lá. A criança que havia esbarrado em Rosalie antes interrompeu a conversa dos dois. Enquanto o menino corria em direção a ela, dizendo que sua mãe tinha contado que a duquesa tinha expulsado todos os Ivers, a protagonista rapidamente se separou de Dervis. Ainda mais empolgado, o menino perguntou o que deveria fazer para ser forte como ela. A protagonista sorriu e fez um cafuné na cabeça da criança, dizendo que ele deveria escutar a sua mãe, comer muito e brincar bastante. E logo em seguida perguntou como o garotinho se chamava, e ele respondeu que seu nome era Duncan. O menino então falou que tinha mais uma pergunta para fazer, e Rosalie perguntou o que era. Ele então perguntou se poderia se casar com a duquesa.
Rosalind então perguntou se o menino realmente queria casar com ela. Empolgado, ele respondeu que sim, e perguntou o que ele deveria fazer para conseguir a mão dela. Nesse momento, Daenerys interrompeu a conversa dos dois, puxando Rosalind pela cintura. Rapidamente, ele se desculpou com o garoto, mas falou que ele não poderia se casar com ela, já que os dois já tinham combinado de passar uma vida feliz juntos. Completamente envergonhada, a protagonista falou para ele não dizer mais nada. Quase que instantaneamente, Duncan saiu correndo dali chorando, enquanto o príncipe mostrava sua língua para ele. Brava, Rosalind perguntou como ele poderia fazer uma criança chorar mesmo sendo adulto, e perguntou quando ela tinha falado que os dois viveriam uma vida feliz juntos. Daenerys falou que aquele era o desejo dele, e perguntou se ela não queria a mesma coisa, deixando a protagonista ainda mais envergonhada. Nesse momento, Nathan chegou perguntando o que tinha acontecido, já que uma criança tinha passado chorando por ele. Sem nenhuma expressão, Rosalie falou que não tinha acontecido nada, o que deixou Nathan confuso. E assim, algumas horas se passaram e a noite chegou. A protagonista estava caminhando próximo a algumas árvores, e se encontrou com Nathan, que estava observando o céu. Rose lhe perguntou qual era o motivo dele estar acordado tão tarde da noite, e o mercenário respondeu que não tinha motivo. A protagonista falou que sabia que ele tinha ficado muito preocupado com a situação de Daenerys, porém, como ele já estava recuperado, Nathan deveria descansar direito. Sorrindo, o mercenário então falou que realmente tinha ficado muito preocupado, e ver Daenerys inconsciente fez com que ele se desse conta de algo, que ele realmente não gostava nem um pouco de voltar para um estado extremamente emocional. Como havia sido criado a infância inteira como uma arma mortal e um experimento, ele estava muito mais próximo de um monstro do que de um humano. E até aquele dia, a única pessoa que não tinha tratado ele como um monstro tinha sido Daenerys. A protagonista então falou que aquilo não era algo estranho, mas sim somente um incômodo. E nos últimos dias ela tinha chegado a uma conclusão próxima dele. Essa versão dela, que era extremamente emocional, era um pouco desconfortável, mas era um traço da própria personalidade que ela não conhecia. Igualmente a ela, ele era uma pessoa que não estava acostumada a explorar suas próprias emoções. E ele não era um experimento ou um monstro, ele é simplesmente Nathan. E o único motivo pelo qual ele estava pensando nessas coisas estúpidas era porque estava cansado. Assim que a protagonista terminou esse discurso, falou que os dois deveriam ir dormir. Enquanto estava saindo, se virou para Nathan e disse que ela ficou feliz em saber que ele estava disposto a se abrir com ela, e assim os dois realmente poderiam ser ótimos amigos. Assim que Rosalie saiu, Nathan sorriu se encostando numa árvore. Pensando em que Rosalie estava feliz de ser sua amiga, ele também ficou extremamente contente. No outro dia, a protagonista estava conversando com o comandante Aaron. O homem estava dizendo que apesar dos Wyvers serem monstros muito fortes, eles também deixavam materiais extremamente raros. E a protagonista respondeu que ela já estava extremamente cansada. Logo em seguida, ela percebeu que Duncan estava ali perto a observando. O menino correu em direção a ela, dizendo que tinha perguntado a sua mãe sobre o casamento. E ela tinha contado que as pessoas se casam com as pessoas que amam. E assim perguntou se ela amava o homem que estava junto dela antes. Ela quase caiu na risada após ouvir o garoto chamar Daenerys de senhor, já que o menino não sabia quem ele era. Após poucos segundos de silêncio, com um sorriso caloroso em seu rosto, Rosa lhe contou que realmente amava muito aquele homem. Nesse momento, Daenerys chegou e perguntou sobre o que os dois estavam conversando. Rapidamente, o menino se virou chamando Daenerys de senhor e falou que tinha que contar algo para ele. Enquanto Rosalie segurava sorriso novamente, o príncipe perguntou se o senhor que ele estava se referindo era ele. Se abaixando, Daenerys falou que o garoto poderia chamar ele de senhor e perguntou o que ele queria contar. Duncan pediu para que ele se aproximasse ainda mais, para que ele pudesse sussurrar o segredo. Enquanto o menino sussurrava no ouvido de Daenerys, a protagonista estava se perguntando o que ele estava contando. Assim que ouviu as palavras do garoto, Daenerys abriu um sorriso e logo em seguida o pegou, colocando ele sobre seus ombros. A protagonista então perguntou o que os dois tinham conversado, e ambos responderam que era um segredo. E assim Daenerys começou a andar com o garoto em seus ombros, dizendo que iam brincar um pouco, enquanto a protagonista se perguntavam por que os dois tinham ficado tão próximos tão de repente. O que o garoto tinha sussurrado para Daenerys antes era que a duquesa o amava, então ele deveria se casar com ela. Assim, mais alguns dias se passaram e a protagonista finalmente estava de volta ao ducado. Yrdet, Benic e Aemma estavam o esperando. Assim que a protagonista desceu de sua carruagem, a empregada a abraçou, e ela perguntou o que Benic estava fazendo ali. O homem respondeu que tinha ido até lá buscar sua majestade, pois seu tempo de descanso já havia terminado. Rosalie se desculpou, dizendo que o príncipe tinha se atrasado por culpa dela. Daenerys então se intrometeu na conversa, dizendo que não era culpa dela, e falou para Benic que já estava na hora de voltar para o palácio. Yrdet então perguntou se a duquesa tinha se ferido em algum lugar. A protagonista respondeu que estava bem e perguntou se ele tinha tido algum problema. Nathan então interrompeu a conversa e perguntou por que Yrdet não tinha perguntado se ele estava bem. E o administrador respondeu que dava para ver que ele estava bem só de olhar para ele. Logo em seguida, ele perguntou se a duquesa estava disponível para tomar uma xícara de chá, mas caso ela estivesse cansada, poderia deixar isso para outro dia. E a protagonista respondeu que iria beber chá com ele.
Alguns minutos então se passaram e os dois já estavam dentro da mansão tomando uma xícara de chá. A protagonista falou que o pedido para conversar tinha sido muito repentino e perguntou se ele havia perdido o carinho por aquele lugar. Yrjit falou que já tinha tido tempo suficiente para pensar e agora já estava pronto para tomar uma decisão claramente. Ambos então ficaram em silêncio até Yrjit terminar sua xícara de chá. O homem então colocou sua xícara vazia em cima da mesa e começou a falar que desde o começo a duquesa já conhecia ele e usou esse conhecimento para o levar até o ducado Judhart. A protagonista então disse que sabia que ele era uma pessoa talentosa e esforçada e valorizava isso, e que o tratou bem não por causa do plano, mas sim porque realmente tinha gostado da relação de confiança que os dois tinham estabelecido. O administrador colocou mais uma xícara de chá e respondeu que já sabia disso, pois o tempo que passou com ela era o suficiente para perceber que ela não era o tipo de pessoa que trairia alguém, ou que faria mal a outra pessoa sem motivo. Assim que terminou de beber sua xícara de chá, continuou, e falou que era estranho conversar com alguém que já o conhecia desde o começo, mas nada disso importava agora, já que ele não se arrependia de ter ido até o ducado Judhart, e o Yrjit que estava ali presente era diferente do Yrjit da novel, que ela conhecia. Graças a ela, ele tinha sido capaz de fazer boas amizades no ducado, de experimentar sabores de chá completamente diferentes, além de viver uma vida estável e equilibrada. E que se tivesse a oportunidade de voltar ao passado, escolheria trabalhar para o ducado Judhart novamente. Rosalie sorriu aliviada e agradeceu Yrjit pelas palavras. O homem continuou e falou que era impossível que Sua Alteza fosse um chefe minimamente decente, pois na época que estavam estudando juntos, o príncipe sempre tinha deixado todos os trabalhos para ele fazer sozinho, deixando também os trabalhos que tinha que fazer para o Palácio Imperial. Mas como ele era alguém extremamente eficiente, conseguiu lidar com isso de maneira fácil. E também possuía uma dívida com o príncipe herdeiro que ele queria pagar. Rosalie ficou curiosa e perguntou que dívida era essa. Yrjit então falou que como ele era o único plebeu em uma academia para elite nobre, um grupo tinha se juntado em torno dele para fazer bullying, mas o príncipe impediu que isso continuasse, dando uma surra nos homens. E depois disso, quando foi agradecer, o príncipe simplesmente respondeu que só bateu nos caras que estavam no caminho dele, e que nunca salvou ninguém de bullying nenhum. Yrjit terminou dizendo que provavelmente Dervis nem se lembrava do que tinha acontecido naquele dia. A protagonista começou a rir, dizendo que era a cara de Dervis fazer algo assim. E ao perceber que o administrador ficou em silêncio absoluto, ela perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas o homem respondeu que não. Então, 4 dias se passaram e a protagonista estava num café da capital. Joey tinha ido como guarda, e como Bianca ainda não havia chegado, Rosalie estava se perguntando se tinha chegado muito adiantada. Porém, assim que se virou para o espelho e viu o reflexo de Joey, notou uma aura estranha e completamente desconhecida surgindo no lugar. Em resposta, ela rapidamente fortaleceu seu braço todo com sua aura e instantaneamente invocou sua adaga. Logo em seguida, ela apontou em direção ao homem misterioso que estava sentado em sua frente, e gritando perguntou quem diabos ele era. Joey, que estava acompanhando Rosalie, mesmo que inconsciente, ainda estava de pé. De maneira arrogante, o homem desconhecido então começou a falar. Parece que você faz jus à sua fama, não é mesmo? Impressionante o fato de você ter me notado aqui instantaneamente. A protagonista ficou ainda mais irritada e perguntou para o homem o que diabos ele tinha feito com seu cavaleiro. A aura do homem começou a fazer que a visão dela ficasse muito difícil, e de maneira cínica ele começou a falar: não se preocupe, logo você descobrirá. E assim uma magia começou a ser ativada. Rosalie obviamente já tinha notado isso. Ela mordeu os próprios lábios com tanta força que fez com que eles sangrassem, e ao mesmo tempo fez um corte no rosto do desconhecido, impedindo que a magia se ativasse. Ele imediatamente levantou suas mãos. Sua personalidade então mudou em 180 graus, e ele começou a falar: realmente uma mulher assombrosa, né? Pode ficar tranquila, não farei nada de desnecessário. A protagonista limpou o sangue de sua boca e mais uma vez perguntou o que ele tinha feito com seu cavaleiro. E o homem então respondeu: acalme-se, acalme-se. Esse é só um feitiço simples de hipnose. O seu homem ali tem uma mente muito forte, logo ele vai se livrar sem nenhum efeito secundário. A protagonista então levou sua adaga até o próprio pescoço e perguntou se aquilo era magia. O homem desconhecido então respondeu: sim, isso mesmo, eu sou um mago. Assim que você saiu sem o seu cavaleiro do cabelo vermelho, que aliás nos odeia, finalmente eu pude aproveitar uma oportunidade para conversar com você. A protagonista respondeu que nunca tinha o visto em nenhum lugar. E assim o homem respondeu: bom, eu realmente nunca apareci na sua frente, mas sempre estive observando de perto. Rosalie então se lembrou da vez que foi conversar com Yrjit após o julgamento de Sonia Ames, quando tinha notado um homem esquisito andando com um hobby próximo a eles. Ela notou que a cor do manto que o homem estava usando hoje era diferente do que ele estava usando naquele dia, e apontando sua adaga, perguntou do que se tratava tudo isso. E o desconhecido respondeu: bom, como eu já disse, eu só quero conversar.
Por favor, se livre dessa adaga em sua mão para que a gente tenha uma conversa tranquila, ok? A protagonista não conseguia se lembrar de nenhum mago como ele tendo aparecido na novel, além da personalidade dele ser completamente esquisita, já que todos os magos viviam de maneira completamente isolada em uma torre da capital. O desconhecido novamente começou a falar: Bom, o que eu tenho para te contar é pro seu benefício também. Então vamos lá, coopere comigo por enquanto, ok? Como Rosalie queria saber o propósito do desconhecido, guardou sua adaga e falou para ele não fazer nada de estúpido. O homem voltou com seu tom arrogante, com que tinha começado a conversa, e assim começou a falar novamente. Você é uma pessoa muito mais aterrorizante do que eu esperava antes de chegar aqui. Rosalie Judhart é originalmente uma mulher patologicamente tímida e chorona. Você parece até outra pessoa, não? Ou melhor, é quase como se você tivesse trocado completamente a sua alma. Essas palavras deixaram a protagonista agitada, já que tinha sido pega completamente de surpresa. O homem então sorriu ao perceber a reação. O homem então tirou a touca que cobriu seu rosto, e assim falou: É um prazer conhecê-la, Sua Excelência. Ou melhor, a pessoa que está no corpo de Sua Excelência. A protagonista começou a se questionar como ele tinha descobrido isso e o que ele estava planejando, e assim falou que isso era besteira. O mago novamente começou a falar: Bom, não seria interessante caso a duquesa não fosse a primeira pessoa que tivesse trocado sua alma? Essas palavras fizeram com que Rosalie finalmente ficasse interessada na conversa. O homem então continuou: A expectativa de vida de um mago é muito maior do que a de um humano comum, e é exatamente por esse motivo que eu e o meu mestre estávamos investigando o caso das pessoas que conseguiram trocar de alma durante o tempo. Há diversos mundos diferentes criados por Deus, e podemos ajudar esses indivíduos diferentes de mundos diferentes através de diversos métodos. Foi assim que eu me dei conta de que cada mundo abrigava uma história completamente diferente de outro mundo. A protagonista então interrompeu, dizendo que por sua vez toda história tem papéis para desempenharmos. O mago falou que ela estava certa e assim continuou. No início, tudo era confuso, mas as pessoas que tinham sido capazes de compreender isso logo começaram a ser tratados como profetas. Mas o resultado de suas profecias só haviam se concretizado em realidade uma vez ou outra. E então pensaram que aquele era apenas um truque de Deus. Ele deliberadamente estava criando variáveis diferentes para observar. A protagonista respondeu que se as coisas fossem assim, Deus realmente era um desocupado. E o mago respondeu que essa era a primeira vez que alguém respondia assim. E assim continuou. Apesar de estar proibido na Torre de Magia, nós começamos um experimento interessante para levar todos que queriam de volta ao seu mundo original. A protagonista então perguntou se eles tinham conseguido algum resultado, e o homem respondeu que conseguiria caso continuassem. E assim perguntou se a duquesa não tinha nenhum interesse em voltar para seu mundo original, pois ele poderia ajudá-la. A possibilidade de voltar a ser Li Yuna, voltar a seu mundo original e novamente ser capaz de ver sua família e amigos mexeu momentaneamente com a protagonista. Enquanto ela pensava, o desconhecido achou que essa era uma oportunidade de ouro, pois foi a primeira vez que Rosalie tinha baixado sua guarda. E encostando sua mão em cima da mesa, começou a ativar uma magia. Porém, antes que ele conseguisse fazer qualquer coisa, a protagonista começou a falar que ele tinha levado até ela uma proposta realmente interessante e surpreendente, mas ela jamais voltaria a ouvir uma história como aquela no futuro. O homem então perguntou se essa era a resposta final dela, e a protagonista respondeu que ele era alguém muito suspeito. A protagonista tinha chegado no mundo da novel através de uma explosão, e com isso ela nem tinha certeza de que o seu antigo corpo estava com vida no seu mundo original. O homem então começou a falar que caso ela tivesse alguma dúvida, poderia perguntar para o senhor chamado Neon, já que ele seria capaz de responder. A protagonista então respondeu que apesar de não ser uma maga, sabia que as pessoas mudavam a partir de suas necessidades. E perguntou qual foi o motivo do experimento de levar pessoas até seu mundo original ter sido proibido na Torre de Magia. Assim que ouviu as palavras de Rosalie, o homem colocou sua mão em seu rosto, cobrindo seus olhos, e começou a rir. E em um tom extremamente sério, falou que pessoas que tinham uma personalidade difícil como ela eram extremamente problemáticas. Rapidamente, o homem levantou a palma de sua mão direita, tentando ativar uma magia. Calmamente, a protagonista falou que ele não deveria fazer nada de idiota. E imediatamente, a lâmina de uma espada pressionou o pescoço do mago. Joey, que já havia se livrado da magia de hipnose, pressionou sua espada no pescoço do homem com uma expressão extremamente séria, impedindo que o mago ativasse sua magia. A magia de hipnose só deixava efeitos secundários em pessoas que eram fracas psicologicamente. E obviamente os homens que foram treinados de maneira direta por Rosalie Judhart jamais seriam fracos. E dessa vez, em um tom ameaçador, a protagonista falou para o homem ir embora caso ele não quisesse ter mais problemas.
O mago então começou a pensar que se ele fizesse algum escândalo ali, isso chegaria nos ouvidos da imperatriz e seria algo ruim. Mas não seria fácil encontrar uma candidata cobaia tão boa quanto a mulher que substituiu Rosalie Judhart, e então deveria buscar outra forma de levá-la. Ele rapidamente ativou uma magia de teletransporte, e enquanto desaparecia falou que estava ansioso pelo próximo encontro com a duquesa, e assim sumiu completamente. A protagonista então se virou e perguntou se Joe estava sentindo algum mal-estar. O soldado respondeu que estava bem, e que deveria ter sido mais cuidadoso. Nesse momento, Bianca chegou interrompendo a conversa dos dois, dizendo que havia chegado atrasada, pois de repente uma roda de sua carruagem tinha saído. A protagonista notou que isso obviamente tinha sido culpa do mago mais cedo, e então falou que era melhor que as duas fossem para outro lugar. A menina que havia acabado de chegar achou isso estranho e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. E a protagonista respondeu que não. E assim, após alguns minutos, as duas estavam presentes dentro de uma loja na capital. O designer de moda falou que era um prazer estar na presença da duquesa Judhart, enquanto a protagonista tinha olhado para Bianca perguntando o que as duas iriam fazer naquele lugar. A mulher respondeu que como ela tinha salvado seu irmão mais velho na competição de caça, resolveu dar um presente exclusivo para demonstrar sua gratidão. O nome do designer de moda que estava ali era Morel, e ele iria criar um vestido exclusivo para a duquesa. Morel então chamou seus funcionários e pediu para que eles ajudassem a tirar as medidas da duquesa. O designer então ficou extremamente empolgado enquanto tirava as medidas, falando que ela passava uma imagem muito mais elegante e clara do que ele esperava. A protagonista pediu para que ele fizesse um vestido que fosse mais confortável possível. O designer então falou que a beleza requer sacrifícios e que não existe nenhum vestido confortável no mundo. E Bianca, que estava ao lado do homem, concordava com tudo isso. A mulher então falou que essa era uma boa oportunidade para que as duas comprassem acessórios juntas. A protagonista respondeu que não era necessário que elas comprassem, pois ela possuía tantos que não tinha tocado nem um terço deles. Bianca então se lembrou de um lindo colar que viu Rosalie usar no passado, e logo em seguida foi perguntar quem tinha dado tantas coisas assim para ela. Assim que a mulher se tocou e foi perguntar se havia sido um presente de Dervis, a protagonista interrompeu, pedindo para que ela ficasse em silêncio. Bianca quase foi incapaz de esconder a sua empolgação após perceber que sua irmã mais velha estava em um romance secreto com o príncipe herdeiro, enquanto próximas duas o designer estava confuso. Se passaram então poucos minutos, e os homens finalmente haviam terminado de pegar todas as medidas necessárias da duquesa. Morel então se despediu, dizendo que a próxima vez que eles se encontrassem seriam na mansão Judhart para entregar o vestido já pronto. Bianca e Rosalie então se despediram do homem e também terminaram o encontro entre as duas. No final da tarde, a protagonista finalmente estava de volta à mansão Judhart, e no salão da mansão se encontrou com Nathan, Yrdet e Dervis, e a protagonista perguntou o que Dervis estava fazendo ali. O príncipe respondeu que tinha algo que queria falar para ela. Nathan fez uma cara feia enquanto sentiu um cheiro de algo, e rapidamente tomou a frente dos homens perguntando quando foi que Rosalie se machucou. Surpreso com as falas do mercenário, Yrdet falou que ela parecia bem, e não parecia ter nenhum ferimento. Nathan então começou a falar que tinha sentido o cheiro de sangue quando ela tinha começado a falar um segundo atrás. A protagonista então notou que o provável cheiro de sangue vinha de seu lábio quando mordeu mais cedo em seu encontro com o mago. Dervis interrompeu o pensamento de Rosalie, colocando a mão no rosto dela e o levantando. O homem então falou que o cheiro de sangue vinha da boca dela e perguntou o motivo disso. Como não queria que nenhum dos três ficassem agitados, a protagonista falou que tinha mordido seus lábios, e tirando lentamente a mão do príncipe de seu rosto, perguntou o que ele queria dizer. Dervis então falou que seria melhor que os dois conversassem em um lugar tranquilo. Rosalie então falou que era melhor que os dois conversassem em seu escritório, e pediu para que Yrdet e Nathan descansassem. Nathan tinha notado que tinha algo de estranho, mas preferiu não falar nada. Após poucos minutos, a protagonista estava junto do príncipe em seu escritório. Dervis perguntou se ela poderia abrir um espaço na sua agenda daqui a 2 dias. A protagonista respondeu que podia e perguntou o motivo. O príncipe então falou que esse era o dia que Hednis iria até o templo para rezar. A protagonista então falou que iria até lá aquele dia então, e perguntou se Hednis levaria algum guarda até lá. Dervis então falou que o templo tinha uma política muito estreita e não permitia a entrada de cavaleiros armados lá, e aparentemente seu irmão mais novo sempre ia até lá para rezar. A protagonista então perguntou se realmente seria assim naquele dia, e curioso, Dervis perguntou por que ela estava tão interessada em conversar com Hednis. Rosalie respondeu que iria buscar uma cooperação entre os dois, já que o príncipe Hednis tinha muito interesse em se tornar o futuro imperador. O príncipe então falou que isso era impossível, pois não tinha ouvido nenhum rumor falando sobre esse interesse de Hednis. O Hednis que Dervis conhecia era um menino tranquilo, que rejeitava qualquer ideia que trouxesse a ele o mínimo de poder, e ele nem sequer se esforçava para fazer amizade entre os nobres.
A protagonista então falou que o único motivo pelo qual Rednis guardava isso sob segredo era o fato que, caso soubesse disso, a Imperatriz se intrometeria no assunto. O príncipe então perguntou se o motivo para ela estar sendo tão cautelosa era para não ferir nem ele nem o imperador. E Rosalie respondeu que era isso mesmo. Caso a Imperatriz sumisse de jogada, o príncipe mais novo demonstraria interesse no cargo de imperador, e depois disso ele iria até seu irmão mais velho, o príncipe herdeiro Derevs, pedir a sua cooperação. Derevs então falou que manteria essas informações em sua mente. Rosalie então encarou o corpo de Derevs em silêncio, e após alguns segundos, perguntou se ele ainda tinha alguma ferida aberta em seu corpo. O príncipe respondeu que já estava completamente recuperado, e a poção que ela tinha feito com que ele bebesse tinha ajudado muito nisso. A protagonista então perguntou se ele poderia mostrar. Derevs então levantou sua camisa, mostrando que seus ferimentos já estavam quase completamente recuperados. Rosalie então colocou a mão sobre o peito dele e desceu lentamente até a barriga, dizendo que ela tinha ficado muito assustada quando viu o ferimento. Como ela vivia como um soldado no passado, tinha que estar preparada para perder um companheiro a qualquer momento. Então ela sempre manteve todas suas emoções sob controle, mas tinha sido incapaz de fazer o mesmo quando viu o ferimento sobre o corpo de Derevs. O príncipe então perguntou como era a vida dela antes de chegar naquele mundo. Rosalie então respondeu que era um soldado que defendia seu próprio país de maneira valente, e estava orgulhosa por fazer isso. E quanto à sua própria personalidade, essa havia sido a parte que mais tinha mudado nela, e Derevs perguntou o que havia mudado. Ele havia ajudado a viver emoções que nunca tinha sentido antes, e isso fez com que ela sentisse que ela não se conhecesse. Derevs então beijou a mão de Rosalie, perguntando qual foi a emoção que ele fez com que ela sentisse, e falou que gostaria de ter uma explicação mais detalhada. O protagonista então continuou falando. Ela nunca tinha permitido que as suas emoções a controlassem antes, porém sempre que ela ouvia, sentia que havia perdido uma batalha para os próprios sentimentos. Todas as vezes que ela não o via, se sentia estranha e completamente vazia, e desejava ficar ao lado dele o tempo todo, e nunca havia sentido nada próximo disso antes. Derevs então falou que se sentia dessa mesma maneira. Surpresa, Rosalie perguntou se ele entendia a maneira com a qual ela se sentia. Derevs então a puxou pela cintura, e olhando diretamente nos olhos, falou que provavelmente entendia mais do que ela, e assim os dois então se beijaram. Durante a tarde, no outro dia, Toronto colocou um mapa sobre a mesa, em um dos escritórios da protagonista. Rosalie falou que ele havia feito um bom trabalho, e apesar do mapa ser tosco, provavelmente ele funcionaria. O Império havia proibido a cartografia de seu território, à exceção que fosse feito por ele mesmo. Como resultado disso, mapas como aqueles feitos completamente por civis só podiam ser adquiridos pelo mercado negro. E como não desejava criar problemas para Derevs, pedindo um mapa, a protagonista não tinha outra opção que não fosse essa. E passando a mão sobre algumas regiões do mapa, ela tinha certeza que seu plano funcionaria. Rosalie então se virou e ordenou que todos os soldados que estavam no grupo de Toronto deveriam começar a exploração imediatamente. E caso encontrassem uma pessoa ou um lugar suspeito, deveriam bater em retirada e procurar informações primeiro. Os homens então se curvaram, dizendo que haviam entendido. E a protagonista continuou, dizendo que a única missão deles era localizar o objetivo. E assim que fizessem isso, ela e seu grupo o resolveriam depois. Joey, que também estava lá, falou que já tinham entendido, que iriam bater em retirada imediatamente. Enquanto os soldados saíam, Yrdet havia chegado dizendo que precisava conversar com a duquesa, e a protagonista pediu para que ele entrasse, pois já estava livre. Yrdet então trouxe um documento e colocou-o em cima da mesa, e perguntou por que a duquesa havia separado os cavaleiros em grupos diferentes. A protagonista respondeu que estava procurando o esconderijo da Imperatriz. O homem então ficou surpreso e perguntou que esconderijo, mas logo em seguida perguntou se o motivo da busca dela era Sua Alteza, e a protagonista respondeu que ele estava certo. Yrdet então perguntou se ela tinha interesse no príncipe herdeiro, e Rosalie ficou envergonhada sem conseguir responder a pergunta. Yrdet ficou um pouco abalada após perceber os sentimentos da duquesa, mas se recuperou rapidamente e pediu desculpas pela pergunta repentina. A protagonista respondeu que ele não precisava se desculpar. Como ele era alguém de confiança, não ficava incomodada em responder, só estava surpresa. E logo em seguida ela perguntou por que ele queria saber disso. E assim ambos passaram um tempo conversando. Logo, mais um tempo se passou e a protagonista estava na catedral, onde Rednis iria para rezar. Ela havia se sentado sozinha no banco da frente e estava observando uma estátua. E só pensava no quanto ela não sentia nada de especial ao olhá-la. E começou a se questionar se aquela era realmente uma representação divina, e não de um oráculo que ela ouviu falar do mago. Até que um homem encapuzado chegou perguntando se poderia sentar ao lado dela, e a protagonista respondeu que ele poderia se sentar. Obviamente, o homem encapuzado era Derevs, que estava escondendo sua identidade.
Após os dois conversarem um pouco, Daenerys falou que já estava na hora deles irem se encontrar com o Rhaenys. Os dois então saíram por uma porta que estava ali perto e após caminharem um pouco, encontraram Rhaenys que estava esperando só por Daenerys. A protagonista então deu sua saudação ao príncipe mais novo, que ficou surpreso quando viu a duquesa Judihart ali. O garoto imediatamente ficou desconfiado, pois seu irmão, que nunca havia pedido para conversar com ele, de repente organizou uma conversa no templo. Rhaenys imediatamente perguntou ao seu irmão o que estava acontecendo ali. A protagonista tomou a frente, dizendo que eles estavam ali por um pedido de Daenerys. E ainda mais desconfiado, o garoto perguntou por que a duquesa faria isso. A protagonista então perguntou se ela poderia ir direto ao ponto, e Rhaenys respondeu que sim. Nesse momento então, Rose lhe perguntou se o príncipe Rhaenys tinha interesse em ascender ao trono, o que deixou o menino extremamente surpreso. Daenerys rapidamente tomou a frente e perguntou se isso era verdade, e seu irmão mais novo não sabia como responder. Rose então disse que ela não estava o acusando de nada, mas sim que tinha uma proposta para ele. Ela tinha a intenção de expulsar a Imperatriz e todos os seus seguidores, já que não tinha a intenção de deixar aquela mulher seguir com suas más intenções. Com medo, o garoto perguntou por que a duquesa Judihart estava fazendo essa proposta para ele. E Rosa lhe respondeu que assim que a Imperatriz fosse expulsa, Rhaenys finalmente ficaria em segurança. E assim, quando no futuro Daenerys deixasse o palácio, o pequeno príncipe assumiria como o bom imperador. E que ela não tinha interesse em ignorar o medo que o menino sentiu quando sua mãe o chamou durante a competição de caça. Rhaenys pediu um pouco de tempo para pensar, já que tinha sido uma proposta muito repentina. A protagonista concordou com o garoto, mas disse que não podia esperar por muito tempo, e o menino disse que entendia. Daenerys tomou a frente e, em um tom ameaçador, disse que nada do que eles conversaram ali deveria vazar. Mas Rosalie rapidamente o interrompeu, dizendo que acreditava no menino, então ele não deveria se preocupar. Logo após isso, ela falou que iria se retirar primeiro, e chamou Daenerys para ir junto. Enquanto Rosalie e Daenerys saíam, Rhaenys ficou parado pensando que ele iria assim ajudar a expulsar a sua mãe, a Imperatriz. Mas ele não tinha certeza se era correto o desejo de se tornar o novo imperador. Assim que pegaram a carruagem e começaram a voltar para o ducado Judihart, Daenerys contou que tinha mandado pessoas investigarem os familiares da Imperatriz e a Floresta Oriental, porém não tinha encontrado nada de suspeito. Rosalie achou isso muito estranho e começou a pensar que ela deveria investigar isso por si mesma, mesmo não querendo. Daenerys então falou que seria ótimo caso Rhaenys contasse algo sobre isso. E Rosalie respondeu que se o menino soubesse, ele teria contado, e perguntou se ele não estava ocupado preparando o próximo banquete. O príncipe então respondeu que não, já que aquele banquete seria menor, assim não precisava fazer muita coisa. Rosalie então se lembrou que o vestido que ela mandou fazer junto com Bianca era em específico para aquele banquete. E Daenerys, que estava junto dela, era uma testemunha do quão ruim ela era dançando, já que da última vez ela havia pisado diversas vezes no pé dele. Como ela estaria usando um vestido específico para a dança, não iria conseguir se mover como de costume. Então era improvável que os pés de seu parceiro ficassem ilesos por conta do salto. Como Rosalie havia ficado em silêncio por bastante tempo, Daenerys então perguntou se ela estava preocupada com algo. E ela respondeu que pensar no banquete a deixava preocupada, pois não tinha nenhuma habilidade em dança. Rindo então, o príncipe falou que era só ela dançar exclusivamente com ele, pois ele tinha certeza que tinha os pés mais resistentes do Império. E fazendo uma cara feia, a protagonista perguntou se ela era uma dançarina tão ruim assim. Mas após ela ter parado para pensar um pouco, ela contou que não estava planejando dançar naquele baile. Daenerys então falou que ela poderia ficar tranquila, já que havia uma maneira de fazer com que ela melhorasse sua dança, até o banquete. E assim, seguiram o resto da viagem até o ducado Judihart com tranquilidade. Assim que ambos chegaram até o escritório da Rosalie e perguntou se Daenerys estava ali para conversar com ela novamente. Rindo, Daenerys respondeu que não, que naquele dia ele estava ali como um companheiro de dança, para que Rosalie pudesse melhorar até o banquete. E obviamente isso deixou a protagonista surpresa. Rápido como um piscar de olhos, Nathan se sentou no sofá e falou que estava curioso para ver Rosalie dançando. Enquanto Nathan e Rosalie discutiam, Daenerys foi até a vitrola que havia ali no escritório e colocou uma música para tocar. E logo em seguida, se virou sorrindo e estendendo sua mão, perguntando se sua lady concederia para ele uma dança. Envergonhada, Rosalie aceitou, enquanto Nathan fazia uma cara feia e dizia que Daenerys era muito cafona. Ambos então começavam a dançar, e em silêncio Rosalie começou a pensar que esse tipo de música a deixava um pouco desconfortável, e após pouquíssimo tempo ela acabou pisando no pé de Daenerys.
Nathan então começou a rir, e em meio a uma de suas gargalhadas, olhou para o Daenerys e disse que Rosalie havia pisado no pé dele. Depois de rir um pouco, Daenerys falou que era melhor que Rosalie dançasse somente com ele, e que ela não deveria se preocupar em seguir o ritmo da música, mas só seguir o fluxo e desfrutar dele. E novamente, ambos começaram a dançar, e dessa vez, mesmo depois de um tempo, Rosalie não pisou no pé de Daenerys. Enquanto os dois começaram a conversar sobre como ela tinha melhorado, Nathan se levantou para sair, já que estava entediado. Enquanto o mercenário saía pela porta, Yrditt apareceu. Nathan rapidamente virou Yrditt e colocou seu braço sobre o ombro dele. Confuso, o administrador perguntou o que ele estava fazendo, e Nathan respondeu que era melhor ele não entrar, porque senão iria ficar chateado. Yrditt então se lembrou que mais cedo, Joey o contou que a duquesa havia voltado junto do príncipe. O administrador então perguntou se isso não afetava Nathan, que respondeu que o sentimento de ambos eram diferentes e que eles só deveriam pensar no ducado como seu lugar preferido. Enquanto caminhavam pelo corredor, eles decidiram que iriam jantar macarrão. Depois de passarem um bom tempo dançando, Rosalie falou que agora tinha certeza que não iria mais pisar nos pés de Daenerys. O príncipe achou engraçada a confiança dela e perguntou então se ela não estava afim de fazer uma aposta, que caso ela não pisasse no pé dele durante a próxima música, ela iria ganhar. A protagonista então concordou e assim segurou a mão que o príncipe havia estendido. Os dois então passaram um bom tempo dançando e a música já estava quase chegando ao final. Rosalie então pensou que caso as coisas continuassem assim, ela ganharia a aposta. Vendo a expressão no rosto dela, Daenerys sorriu e disse que ela estava indo muito bem. Até que rapidamente o homem mudou seus passos, fazendo com que Rosalie pisasse com seu pé direito nele e depois com que ela tropeçasse pisando com seu pé esquerdo. Rapidamente, enquanto Rosalie tropeçava para trás, Daenerys a segurou pela cintura e a puxou para perto. Incomodada pela trapaça do príncipe, Rosalie dessa vez pisou forte no pé dele e perguntou por que ele trapaceou. Daenerys começou a rir e falou que como ela estava se sentindo confiante, decidiu testar suas habilidades, já que ele também é alguém competitivo. Cruzando os braços, a protagonista perguntou o que ele realmente queria, já que ele havia ganhado a aposta. Daenerys falou que queria que ela prometesse que dançaria somente com ele a partir de agora. Rosalie então disse que era para ele ter falado isso desde o início, mas que seria falta de educação rejeitar o pedido de dança de outra pessoa nos banquetes oficiais. Sorrindo, Daenerys falou que ela não precisava se preocupar e perguntou se ela concordava com a promessa. Pensando que ele já deveria ter planejado algo, Rosalie concordou. Já no outro dia, durante a manhã, o barulho da colisão de espadas ressoavam no campo de treinamento. E após poucos minutos, a protagonista tinha acabado seu exercício junto com Joey. Ela elogiou o cavaleiro, dizendo que suas habilidades com a espada haviam melhorado bastante. E ele respondeu que estava treinando para acabar com o mago que encontraram da última vez. Rosalie então perguntou se Toronto havia avisado de alguma coisa, mas Joey respondeu que não. Pensando que teria que ir na Floresta Oriental pessoalmente, ela se lembrou que a Imperatriz cuidava pessoalmente daquele lugar. Provavelmente ela teria que levar algum cavaleiro imperial para acompanhá-la, mas o que ela achava esquisito era a sensação de déjà vu que não a deixava. Emma então apareceu interrompendo seus pensamentos, avisando que o designer de moda havia chegado. Rosalie disse que iria entrar imediatamente. Logo pediu para que Joey a avisasse de qualquer informação que chegasse, e o cavaleiro respondeu que havia entendido. A protagonista então foi rapidamente até seu escritório e se deparou com o designer mexendo em um tecido. Rosalie se desculpou por tê-lo feito esperar e o desejou um bom dia. O homem respondeu que ela realmente era uma pessoa fascinante. E curiosa, Rosalie perguntou o porquê. O designer então contou que normalmente não importa quanto tempo os nobres se atrasem, eles nunca se desculpam e geralmente só acrescentam algumas moedas a mais no pagamento. A protagonista respondeu que os nobres é que eram esquisitos. O designer concordou e perguntou se antes ela estava no meio de seu treinamento. Assim que puxou sua camisa, Rosalie sentiu um forte cheiro de suor e então falou para um homem que iria tomar banho imediatamente. O designer então disse que não era necessário e perguntou se ela gostaria que ele fizesse um uniforme de treinamento para ela. E Rosalie falou que se não fosse um incômodo, gostaria que sim. Nesse momento, interrompendo a conversa dos dois, Bianca abriu a porta do escritório, gritando que havia chegado e que já estava na hora de Rosalie testar sua nova roupa. Ela rapidamente se sentou no sofá ali perto, completamente empolgada, e rapidamente a protagonista foi se trocar. Após poucos minutos e já com seu novo vestido, a protagonista voltou, e Bianca falou que as peças realmente ficaram muito lindas nela.
O designer então começou a falar que apesar daquele tom de preto ser algo comum nos banquetes, os bordados dourados fariam com que a duquesa se destacasse bastante. E completamente empolgada pela situação, Bianca falou que a modelo deveria se destacar ainda mais. Após analisar mais um pouco o vestido, o homem respondeu que ele ficaria ainda mais bonito caso adicionassem mais alguns tipos de bordado. Rosalie perguntou se ele estava sugerindo algo um pouco mais chamativo. O designer respondeu que era exatamente nisso que ele estava pensando, e batendo duas palminhas, chamou seus ajudantes para que levassem esse vestido de volta e avisou que o próximo ficaria ainda mais bonito. Os homens organizaram rapidamente suas coisas para ir embora e avisaram que quando terminassem o novo modelo, entrariam em contato. E a protagonista concordou. Bianca então perguntou onde ela guardava seus acessórios, já que ela queria escolher alguns para que sua irmã usasse no baile. E a protagonista respondeu que estava numa estante próxima. Assim que viu a quantidade gigantesca de acessórios, Bianca perguntou se tudo aquilo havia sido presente do príncipe. E a protagonista respondeu que sim. Bianca então falou que era estranho que o príncipe tivesse tirado um período de férias tão de repente, e ainda por cima tivesse voltado atrasado, o que fez com que o irmão dela ficasse bastante preocupado. E se virando para Rosalie, falou que a curiosidade estava quase a matando, e então perguntou o que estava acontecendo entre eles dois, e falou que ela não deveria manter nenhum detalhe de fora. A protagonista então pediu para que ela se acalmasse, e falou que contaria tudo enquanto as duas tomavam chá. E assim, enquanto tomavam café da tarde e conversavam, Rosalie contou para Bianca tudo o que havia acontecido entre ela e o príncipe. Completamente empolgada pela história que havia acabado de ouvir, Bianca falou que ouvir sua irmã falar de amor por tanto tempo quase fez com que ela sentisse inveja, já que ela também queria experimentar o amor verdadeiro. A protagonista então respondeu que o amor para ela poderia estar mais perto do que ela imaginava, e perguntou o que ela achava do Conde Sarnon. Mas Bianca respondeu que ele era apenas um amigo. Assim que ouviu isso, a protagonista pensou que o conde ainda tinha um longo caminho pela frente. A menina então contou que tinha ouvido falar que algumas mulheres estavam interessadas nele, porém o estilo de estudante modelo não fazia bem o tipo dela. Mudando de assunto então, Bianca perguntou se era verdade que ela havia encontrado uma mina cheia de joias da vida, e a protagonista acenou com a cabeça confirmando. Bianca então a parabenizou e falou que ela realmente tinha se tornado uma duquesa incomparável. E mais uma vez, mudando de assunto, Bianca perguntou se era verdade que Rosalie havia sido convidada até o palácio da imperatriz. A protagonista ficou surpresa e começou a pensar que as habilidades de Bianca para conseguir informações era algo realmente aterrorizante. Rosalie então falou que isso era verdade. A menina então se aproximou um pouco e rapidamente começou a sussurrar que sabia que sua irmã se sairia bem, mas deveria ter muito cuidado com a imperatriz. Como a família dela havia sido o chefe dos cavaleiros imperiais durante gerações, todos acreditam que eles sempre estão completamente a favor da família imperial, mas na realidade a imperatriz era alguém que os preocupava muito. E o que tinha acontecido durante a competição de caça tinha feito com que seu irmão ficasse ainda mais cauteloso. Apesar dele não ter contado nada, ela podia imaginar o que estava acontecendo. A protagonista então perguntou para Bianca se ela poderia contar imediatamente sobre os novos rumores que surgissem sobre a imperatriz. E a menina respondeu que isso não seria nenhum problema. E assim, mais um tempo se passou. O dia do banquete finalmente havia chegado, e no salão principal da mansão Judhart, Yrdet e Nathan conversavam. A protagonista, já pronta para sair, foi até o salão, já arrumada. E assim que os dois homens a viram, ficaram completamente deslumbrados. Yrdet então disse que as roupas que ela estava usando realmente tinham deixado ela ainda mais bonita. Rosalie agradeceu e falou que como ele ia se tornar um barão, ele também poderia ir até o banquete. Porém, ele respondeu que não tinha interesse, já que não gostava de lugares muito movimentados. Rosalie então pediu para que ambos começassem a organizar o castelo, já que já tinham terminado a primeira revisão dos documentos. Ambos então responderam que haviam entendido e disseram para ela desfrutar do banquete. Já no lugar onde o banquete acontecia, os nobres fofocavam entre si sobre qual era a relação da duquesa Judhart com o príncipe herdeiro e qual era a verdade sobre a mina de gemas de vida. Mas as fofocas foram interrompidas quando anunciaram a entrada da duquesa Judhart. Assim que começou a caminhar pelo salão, a protagonista sentiu os olhares de curiosidade em direção a ela, até que Bianca, que estava junto com o Conde Sarnon, a chamou de irmã, e isso foi o suficiente para fazer com que diversos nobres se juntassem ao entorno dela, a questionando sobre seu relacionamento
relacionamento com a duquesa Judihart. Enquanto a menina se acabava pela proximidade de ambas, Rosalie pensava que era sua culpa o fato dela estar recebendo tanta atenção indesejada assim. Mas toda a fofoca foi interrompida quando anunciaram a entrada do imperador. A protagonista até tentou usar isso como uma oportunidade para sair de fininho. Porém, o imperador foi diretamente a ela a cumprimentar. Ele então falou que a popularidade da duquesa Judihart estava nas alturas, e a protagonista cumprimentou formalmente o imperador assim. O imperador então falou que enviaria esculturas e vinhos para o ducado de Judihart, e Rosalie o agradeceu pela generosidade. A protagonista pensou que o único motivo pela qual ele a cumprimentou assim em um evento oficial era por causa dos rumores que ela havia sido convidada ao palácio pela imperatriz. O imperador então fez o convite para que ela fosse até o palácio de forma oficial e rapidamente se despediu. E isso só fez com que os rumores sobre a protagonista entre os nobres aumentassem. Rosalie então chamou Bianca para que as duas tomassem champanhe juntos, e a menina alegremente aceitou. Alguns minutos se passaram com a protagonista, Bianca e o Conde Sarnon conversando, até que foram interrompidos por um homem perguntando se a duquesa se lembrava dele, e falou que eles haviam se conhecido durante a competição de caça. A protagonista se lembrou dele como o jovem encherido da última vez, e perguntou o que ele queria. O homem então, timidamente, fez um gesto perguntando se ela não queria dançar com ele. Rosalie se desculpou e disse que não podia, e curioso o homem perguntou por quê. Foi nesse momento que Derevs apareceu e falou que somente um homem forte poderia dançar com a duquesa. O homem ficou extremamente assustado quando viu o rosto do príncipe e então rapidamente saiu dali. A protagonista então perguntou se era isso que ele estava falando da última vez, quando disse que ele cuidaria das coisas. Derevs então sorriu e disse que ela estava muito bonita naquele dia, mas Rosalie perguntou por que ele estava mudando de assunto. O príncipe então passou sua mão direita no rosto dela, ainda em direção ao cabelo, e então disse que as joias que ele havia escolhido pessoalmente eram tão lindas quanto ela. A protagonista sorriu levemente envergonhada, pensando que essas palavras eram o que fazia com que ela gostasse ainda mais dele. Até que seus pensamentos foram interrompidos por Bianca e pelo Conde Sarnon, que estavam ali perto, fazendo com que todos eles ficassem envergonhados. Mas essa vergonha não durou muito tempo, pois finalmente foi anunciada a entrada da imperatriz. Assim que entrou, a mulher rapidamente encarou Derevs, e fazendo um rosto sério, o príncipe a encarou de volta. Mudando rapidamente seu tom de voz para algo mais agradável, Derevs perguntou se Rosalie não queria dançar com ele. A protagonista então pegou a mão de Derevs e sabia que essa também era uma oportunidade de conversarem sobre a imperatriz. A música então começou a tocar e ambos passaram um bom tempo dançando. Rosalie perguntou onde estava o príncipe Rhaenys e Derevs respondeu que ele apareceria em breve. Ele então contou que os cavaleiros imperiais também tinham ido até a floresta oriental, mas que eles também não tinham encontrado nada. O príncipe então puxou as mãos da protagonista, falando que era melhor eles saírem para poder conversar melhor. Enquanto ambos conversavam sobre a situação do bosque, o empregado trouxe champanhe, e a protagonista então pegou uma taça. O príncipe então tirou a taça da mão dela e tomou um gole do champanhe, e falou que era só por precaução. Rosalie percebeu que ele tinha tomado primeiro para testar se não havia veneno. Rosalie ficou irritada, pois não queria que ele corresse o risco de se envenenar, nem se fosse pela segurança dela. Isso fez com que o príncipe ficasse em silêncio, pois não sabia como responder. A protagonista então falou que iria até a sala de descanso, e pediu para que ele não a seguisse. A protagonista então saiu dali andando, enquanto Derevs ficou um pouco dividido. Enquanto caminhava pelo corredor ainda irritada, Rosalie acabou encontrando o príncipe Rhaenys. Ela então perguntou o que o menino ainda estava fazendo ali, e o menino respondeu que voltou quando viu a expressão da sua mãe lá no salão do baile. Percebendo que ele ainda estava um pouco nervoso, o protagonista perguntou se ele já tinha resposta para a pergunta que ela havia feito no seu último encontro. Determinado então, o menino falou que antes de responder, ele tinha uma questão para a duquesa. Os dois então foram até a sala de descanso, e assim que a protagonista fechou a porta, Rhaenys perguntou se era verdade que seu irmão queria deixar o palácio imperial. A protagonista então caminhou em direção a ele e falou que isso era verdade. O menino então falou que isso provavelmente era culpa dele. Como ele tinha ouvido as palavras da própria mãe, aquele lugar provavelmente se tornou um inferno para seu irmão. O menino então perguntou quanto a duquesa sabia sobre a situação, e Rosalie respondeu que ela sabia a maior parte. O garoto então contou que durante a competição de caça ele foi conversar com Rosalie exatamente por conhecer o plano de sua mãe, e como ela havia o salvado do monstro, pensou que ela poderia deter os planos malvados de sua mãe. Como não havia mais ninguém ali perto, ele falou que tinha um segredo que
queria que a duquesa soubesse. Tirando então o blazer que estava usando, ele contou que sua mãe tinha um mago. Ele então mostrou seu braço com diversas cicatrizes nele e contou que em várias ocasiões ele tomava seu cabelo, seu sangue e até mesmo sua pele para fazer experimentos. Apesar de não saber o motivo desses experimentos, ele sabia que deveria detê-la. Vendo a situação do garoto, a protagonista ficou extremamente irritada e achava inacreditável uma mulher fazer isso com o próprio filho. Ela então perguntou se o mago era um homem com cabelo azul, e o garoto respondeu que sim, e que o nome dele era Rondon. A protagonista foi tomada pela raiva e só conseguia pensar na vontade de matar Rondon imediatamente. Até que Daenerys bateu na porta e perguntou se Rosalie estava lá dentro. Rosalie então disse para o menino que era bom que ele contasse isso para seu irmão. Rhaenys perguntou se isso não colocaria ele em perigo. Rosalie falou que ele precisava de proteção agora mesmo e não iria permitir que ele continuasse sofrendo daquele jeito. A protagonista rapidamente abriu a porta e falou que tinha algo importante para contar para Daenerys. Ela então passou um bom tempo explicando sobre tudo que havia descoberto. Assim que terminou de ouvir a história, Daenerys queria matar imediatamente a Imperatriz, mas foi impedido por seu irmão mais novo, que pediu que ele ficasse mais calmo. Daenerys então se desculpou dizendo que ele havia sido um péssimo irmão e que deveria ter passado mais tempo prestando atenção em Rhaenys. Rosalie então colocou a mão no ombro dele e disse que eles deveriam proteger Rhaenys imediatamente. E com um olhar que misturava raiva e determinação, Daenerys falou que fariam isso agora. Os nobres estavam fofocando sobre o fato da duquesa ter desaparecido junto com o príncipe. A imperatriz de longe observava essa situação, até que percebeu que seu filho não estava lá. Foi nesse momento que Daenerys, Rosalie e Rhaenys apareceram em frente à imperatriz. A mulher então perguntou se eles estavam desfrutando do banquete. Rhaenys foi falar algo para sua mãe, mas Daenerys o interrompeu, dizendo que tinha algo que ele queria contar à imperatriz. A mulher tentou esconder seu nervosismo com Leque e perguntou o que ele tinha para dizer. Daenerys então disse que ele mesmo decidiu que Rhaenys começaria a estudar sobre as leis do Império e também iria o ensinar esgrima pessoalmente. A imperatriz então começou a se perguntar se eles haviam descoberto algo, e falou que Rhaenys tinha um corpo fraco. Logo, o treinamento repentino seria algo ruim para ele. A protagonista interrompeu então, dizendo que esse era o exato motivo pelo qual ele deveria começar a treinar imediatamente. Se eles corrigissem essa fraqueza enquanto ele ainda era novo, poderiam transformá-lo a tempo no espadachim mais forte do Império. A imperatriz então disse que não sabia que a duquesa se importava tanto com o bem-estar do pequeno príncipe, e a protagonista então respondeu que se importava tanto quanto ela, mas ela não tinha certeza do motivo pela qual a imperatriz se preocupava. As pessoas que estavam ali perto perceberam a mudança no rosto da mulher e começaram a perguntar o que estava acontecendo. A imperatriz então disse que discutiriam isso em outro momento, já que o imperador tinha deixado o salão. Rosalie respondeu que não seria necessário, pois ela falaria com o imperador imediatamente. A mulher então falou que ela poderia fazer como achava melhor. Colocou seu leque sobre o rosto e saiu do salão. Daenerys pediu para que um dos empregados aumentassem a música e trouxessem mais bebidas. A protagonista então se virou para Rhaenys e falou que enquanto ela e Daenerys estivessem vivos, ele não precisava se preocupar. O menino então ficou emocionado e começou a pensar que dessa vez finalmente conseguiria ajudar seu irmão. Diversos dias então se passaram. O designer de moda foi até a mansão Judihart entregar o novo uniforme de treino da duquesa. Depois dela usar o vestido feito por ele no banquete, sua loja ganhou tanto dinheiro que ele poderia dobrar os preços das roupas e mesmo assim ainda teria clientes. A protagonista falou que essas eram ótimas notícias. O homem rapidamente mudou de assunto e então perguntou se ela já havia pensado em casamento. Imediatamente, a protagonista pensou em Daenerys, mas acabou respondendo que não. Pronto para ir embora, o homem falou que era bom ela se preparar, pois receberia diversos pedidos. Assim que o homem saiu, Ygritte mostrou diversas cartas que chegaram para a duquesa Judihart. Pedidos de cooperação de comércio, pedidos de casamento e até mesmo outras mulheres mostrando sua admiração. E assim, mais alguns dias se passaram. Durante a noite, depois de ter se encontrado com o imperador, a protagonista se encontrou com Daenerys. Eles então cavalgaram juntos por um bosque que ficava próximo ao palácio. Assim que desceu do cavalo, Rosalie percebeu que aquele lugar era um jardim abandonado. Os dois então caminharam juntos por mais um pouco de tempo, até que Daenerys falou que eles tinham chegado. A protagonista viu em sua frente um belo jardim, e a luz da lua fazia com que as flores parecessem pequenos fragmentos de estrela. Rosalie então falou que aquele lugar era lindo, e assim ela se abaixou para ver melhor aquelas flores. Após passar um pouco de tempo em silêncio, Daenerys perguntou por que ela não contou que o mago havia se aproximado dela.
dela. A protagonista percebeu que quem tinha contado do mago provavelmente foi Rednis, e então respondeu que não havia contado, pois queriam encontrar primeiro. Daenerys então perguntou se a ferida na boca dela da última vez tinha sido causada pelo mago, e ela respondeu que sim. O príncipe então falou que eles deveriam encontrar e matar o mago primeiro. A protagonista então falou que assim que eles se livrassem da Imperatriz, o mago iria aparecer. O príncipe então perguntou o que o mago queria com ela. Ela então contou que ele ofereceu a ajudar a voltar ao seu mundo original, caso aceitasse fazer parte de seu experimento. Daenerys ficou irritada ao saber que o mago também planejava usar. Se levantando e segurando a mão do príncipe, ela contou que obviamente havia recusado essa oferta. Daenerys falou que ela deveria contar para ele tudo o que acontecesse a afetasse, pois ele também se preocupava com ela. Enquanto tinha seu rosto acariciado levemente, a protagonista respondeu que tinha entendido. E assim, mais alguns dias se passaram, e os soldados da mansão Judihart finalmente haviam encontrado a propriedade da Imperatriz que ficava na Floresta Oriental. Assim que chegou até o local, a protagonista perguntou se Toronto havia visto alguém suspeito. Porém, os soldados nem precisaram responder, já que as luzes da propriedade começaram a brilhar. Rosalie falou para seus soldados esperarem do lado de fora. Whitney então respondeu que seria imprudente ela ir sozinha até lá. A protagonista respondeu que ela não precisava se preocupar, pois seus reforços logo chegariam. E assim, Nathan e Daenerys apareceram. O mercenário falou que aquele lugar era tão sombrio quanto ele imaginava. A protagonista então perguntou se Nathan conseguia ouvir alguém, e ele respondeu que sim. Após colocar a mão em seu ouvido e fazer um pouco de silêncio, o mercenário falou que provavelmente era uma única pessoa. Mas era esquisito, pois o som estava distante e pouco claro, mesmo a propriedade estando próxima. E Rosalie disse que ele havia feito um bom trabalho. Daenerys rapidamente sacou sua espada e falou que ele tomaria a dianteira. Os três então rapidamente entraram na propriedade, e a primeira coisa que notaram foi um forte cheiro de sangue. Após passarem um pouco de tempo andando pela propriedade, eles chegaram até o mago, que estava usando um feitiço estranho, fazendo com que algumas pedras na frente dele flutuassem. Daenerys rapidamente colocou sua espada nas costas do homem e ordenou que ele não se movesse. Rondon então começou a se virar muito lentamente e falou que não esperava que seus convidados chegassem tão cedo. Nathan chamou o homem de mago asqueroso e a protagonista perguntou o que ele estava fazendo ali. Rondon então deu uma leve risada cínica e perguntou se ele era o vilão mesmo, mas rapidamente levantou seus braços dizendo que se eles quisessem respostas, teriam que o vencer primeiro. Mas ao invés de usar algum feitiço de combate, ele começou a utilizar seu feitiço de teletransporte, dizendo que não havia condições dele lutar contra dois homens. Daenerys rapidamente ativou a aura de sua espada e fez um pequeno corte rápido na perna do mago, que disse que era uma pena que ele não conseguiria sair dali do meio fácil. E assim, um brilho luminoso tomou a sala toda e Rondo desapareceu. Após cobrir o seu rosto rapidamente, a protagonista perguntou se Nathan e Daenerys estavam bem. Daenerys respondeu que estava tudo bem e perguntou como ela estava. E Nathan respondeu que o mago havia sumido. Rosalie então falou que era melhor que eles revirassem o lugar, pois assim finalmente encontrariam as provas que incriminariam a Imperatriz. Alguns minutos então se passaram, e mesmo revirando o lugar todo, eles não encontraram nada. A protagonista tinha certeza que tudo estava ali, e então notou um livro esquisito em meio à estante. E assim que o puxou, as estantes se abriram, dando entrada a uma nova sala, onde todos os documentos estavam. A protagonista voltou junto de Daenerys rapidamente até o Palácio Imperial. Ambos então interromperam o Imperador que estava jogando xadrez, e entraram com as provas em suas mãos. Daenerys foi até o Imperador rapidamente, e disse que não havia tempo para explicação, e que a Imperatriz estava tentando o mandar para a prisão. Assim que olhou os documentos, o homem viu diversas evidências de corrupção, e isso o deixou extremamente irritado. E então ordenou que a Duquesa Judihart e o príncipe Daenerys a irem aprender agora mesmo. Os soldados imperiais se reuniram rapidamente e foram até o quarto da mulher, mas sua empregada estava tentando os impedir de entrar. Até Daenerys ordenar prender a mulher ali e entrarem. A Imperatriz gritou perguntando o que estava acontecendo e falou que nunca tinha lidado com tamanha insolência. O príncipe então disse que o Imperador ordenou que ela fosse presa nos calabouços subterrâneos. A Imperatriz então gritou que isso era um absurdo e disse que queria ver o Imperador agora mesmo. Daenerys então ordenou que os homens entrassem e prendessem a mulher. A Imperatriz começou a gritar com os soldados, dizendo para não a tocarem, e rapidamente se virou para Daenerys dizendo que isso era uma vergonha, mas foi interrompida pela protagonista, que
disse que a ponte da Imperatriz finalmente havia caído e que eles haviam encontrado seu pequeno tesouro na floresta oriental. Logo em seguida, a mulher começou a ser carregada até a prisão subterrânea, enquanto fazia um escândalo. Após a Imperatriz ser aprisionada no calabouço, Rosalie junto a Benique foram investigar o quarto da mulher. Rapidamente, ela olhou para o tapete no chão e achou ele estranho, pois não combinava nem um pouco com o lugar. Assim que tirou ele dali, percebeu um círculo mágico escondido. Mas, quando foi passar sua mão em cima do lugar, o círculo mágico então se ativou rapidamente. Uma explosão instantaneamente aconteceu, junto a um grande feixe de luz. Benique, que estava distante, foi arremessado até a parede, e a protagonista, que estava mais perto, perdeu a consciência e também foi arremessada. O capitão das Ordens Imperiais então começou a gritar, perguntando se a duquesa estava bem. Mas nas costas dele o mago apareceu, dizendo que os últimos acontecimentos foram uma pena. Rapidamente lançou uma magia de corda e começou a enforcar Benique. E então foi caminhando em direção a Rosalie, dizendo que teria que ser rápido para que nenhum outro cavaleiro chegasse após ouvir a explosão. E então pegou a protagonista desacordada, dizendo que os dois teriam muito o que conversar. Rapidamente usou a magia de teletransporte e então desapareceu, fazendo com que a magia que prendesse Benique também sumisse, que ainda mais rapidamente decidiu avisar Dervis sobre o desaparecimento da duquesa. Quando Rosalie finalmente recuperou a sua consciência, acordou em um calabouço. Rondon apareceu quase instantaneamente e falou que finalmente ela estava acordada. Apertando o rosto de Rosalie com sua mão, o mago falou que era uma pena que ela tivesse sofrido algum dano. A protagonista virou o rosto, assim se afastando da mão de Rondon, e falou que não era para ele a tocar. O mago então a apertou de maneira mais forte e falou que tudo seria mais fácil se ela simplesmente cooperasse. E dessa vez, se aproximando ainda mais, disse que ela era sujeito mais difícil que ele já havia lidado. Tentando revidar, dessa vez a protagonista cuspiu no rosto dele. Limpando o rosto, Rondon disse que essa era a melhor oportunidade que ele tinha de avançar com seu experimento, então não iria ferir o corpo dela ainda. Rosalie então o xingou, falando que ele era um pedaço de lixo e covarde, e rapidamente notou que as algemas em suas mãos eram mágicas e estavam sugando sua força. Usando sua magia de teletransporte, o mago então falou que os experimentos começariam amanhã e disse para Rosalie descansar bem. Logo, o mago desapareceu, deixando Rosalie completamente sozinha na cela. 5 dias se passaram, com Rosalie permanecendo presa. Durante todos esses dias, o mago ia até lá tirar sangue e fios de cabelo dela. Mas dessa vez foi diferente. O homem apareceu em sua cela e usou uma magia de corda, a amarrou e a começou a levar para outra sala. Assim que chegaram, um grande círculo mágico estava no chão, e Rondon falou que essa magia tentava separar o corpo da alma. Ele então levitou a protagonista até o centro do círculo e disse que ela não deveria pensar em mais nada. Assim que a magia foi ativada, Rosalie sentiu uma dor como se todos os ossos de seu corpo quebrassem ao mesmo tempo. Assim que o efeito da magia passou, Rondon falou que era estranho que ela não soltasse nenhum grito de dor. Depois de cuspir sangue no chão, Rosalie falou para ele calar a boca. Rondon começou a levitar ela de volta para sua cela, dizendo que naquele dia o experimento não tinha avançado em nada. Enquanto era levada de volta, a protagonista disse baixinho para Dervis ser um pouco mais rápido, e assim mais um dia naquele inferno acabava. No outro dia, após o mesmo processo, dessa vez a protagonista estava caída no chão. O mago, que imaginava que ela estava sem forças, foi tirar suas algemas mágicas, pensando que elas estavam interferindo no círculo mágico. Rosalie então usou essa oportunidade para acertar um soco em cheio no rosto do homem. Assim que ele caiu no chão, ela começou a correr, pensando que deveria encontrar uma saída logo, antes que o mago usasse magia curativa nele mesmo. Como ela não tinha nem força e nem uma arma, não tinha a mínima possibilidade de conseguir lutar. Obviamente, tentar sair pela porta só colocaria ela em mais perigo, então correu até uma janela que havia visto antes. Ao olhar por ela, percebeu que provavelmente estavam no 5º andar. Rapidamente, ela tirou as cortinas da janela e as amarrou e começou a descer usando o rapel. Porém, as cortinas eram muito curtas, então do 3º andar ela teve que pular diretamente no chão, assim torcendo o pé. Rondon apareceu na frente dela após se teletransportar, dizendo que ela realmente era uma mulher impressionante. Ele então começou a preparar uma magia e falou que realmente estava sem paciência, e disse que cortaria suas 2 pernas. A protagonista respondeu que a partir do momento que ele a tocasse, poderia ter certeza que ela o partiria em mais de 1000 pedaços.
O mago então falou que ela não estava em posição de dizer algo assim, e quando tentou lançar a magia, foi acertado por um corte de espada arrancando seu braço inteiro fora. Enquanto um Rondon gritava de dor, Daenerys apareceu segurando levemente Rosalie e se desculpou por estar atrasado. Nathan apareceu rapidamente atrás das costas do príncipe, dizendo que se livraria daquele feiticeiro lixo rapidamente. A protagonista falou para o príncipe que não conseguiria manter sua consciência, pois já estava em seu limite. Daenerys então disse para ela não se preocupar, pois quando ela acordasse já estaria em casa. Ele então pegou Rosalie desacordada em seus braços e começou a caminhar tomando muito cuidado com seu corpo frágil. Rondon então falou que visita surpresa era algo que deixava ele desconfortável. E completamente irritado, Daenerys respondeu que a participação dele já havia acabado. Rondon então começou a usar uma magia de cura em seu braço, pensando que seria um saco lidar com aqueles homens. E nesse momento Yrdet chegou, junto de todos os cavaleiros do Ducado de Hart. Daenerys então entregou Rosalie desacordada para Yrdet e disse para ele tomar cuidado com ela e a levar para um lugar confortável. E então dispensou todos os homens do Ducado de Hart, dizendo que ele lidaria sozinho com o mago. E Nathan então disse que ele também iria lutar. Daenerys rapidamente desferiu um golpe com sua aura, arremessando o mago para longe. Rondon começou a preparar uma magia de eletricidade para criar com ela uma oportunidade de fugir. Porém, enquanto lançou sua magia em direção a Nathan, o mercenário usou sua adaga para refleti-la. Desesperado e preparando a magia novamente, Rondon falou que lutar contra dois era muito. Daenerys então apareceu quase que instantaneamente na frente dele e disse que dessa vez ele não iria fugir, acertando em cheio com sua espada de aura o peito do mago, que então caiu no chão, com Nathan e Daenerys parado em sua frente. Rondon então olhou uma última vez para Rosalie, pensando que era uma pena que não seria capaz de terminar seu experimento. Daenerys então perfurou o coração do homem usando sua espada, e falou que ele não tinha o direito de a olhar, e ordenou que ele desaparecesse. Assim, finalmente colocando fim em sua luta, com Rondon agora finalmente morto. Algum tempo então se passou, e de volta à mansão Judihart, a protagonista finalmente abriu seus olhos. Quando ela se sentou em sua cama, Daenerys, que estava ao seu lado, falou com ela. Rosalie perguntou por quanto tempo havia dormido, e o príncipe respondeu que foram durante 2 dias e meio. A protagonista passou a mão levemente no rosto de Daenerys, dizendo que não sentia nenhuma dor. O príncipe respondeu que um médico esteve lá mais cedo, que a tratou e disse que ela ficaria bem assim que descansasse mais. Assim que ouviram a voz de Rosalie, Nathan e Yrdet rapidamente entraram no quarto. Yrdet falou que estava feliz que ela finalmente estava acordada, e Daenerys falou que os dois quase ficaram doentes, de tão preocupados que estavam. Nathan contou que nem Yrdet nem Daenerys dormiram durante os últimos 2 dias, e o administrador respondeu que ele tinha feito o mesmo. Daenerys então empurrou os dois para fora do quarto, dizendo que eles eram muito barulhentos, e a paciente ainda tinha que descansar. E essa era uma oportunidade para os dois finalmente dormirem. Já do lado de fora do quarto, os dois responderam que ele não era nem um pouco silencioso. O príncipe então segurou as mãos de Rosalie gentilmente, e falou que estava feliz por ela finalmente ter acordado. A protagonista então pediu para que Daenerys a abraçasse, pois não sabia se ela ainda estava sonhando. Assim que a abraçou, o príncipe falou que a amava muito, e assim ambos se beijaram então apaixonadamente. Alguns dias se passaram e a imperatriz foi julgada e condenada à execução pública, tanto por corrupção, tanto por trair a família imperial. Finalmente, Rosalie estava completamente recuperada, e durante a noite ela e Daenerys se encontraram. A protagonista então perguntou como o príncipe Rhaenys estava nos últimos dias. Daenerys então contou que a saúde do menino havia melhorado. Além de possuir um ótimo conhecimento, suas habilidades com a espada também eram boas. O garoto também tinha mandado seus agradecimentos, pois acreditava que sua família estava em débito com ela. Rosalie ficou feliz em ouvir que o menino estava bem, e falou que só tinha cumprido com suas obrigações. Sorrindo, Daenerys então falou que ele finalmente poderia deixar o palácio. Apesar de Rhaenys ter ficado um pouco desapontado quando ouviu isso, ele acreditava fortemente que já estava na hora de passar o lugar do trono. E colocando as mãos no ombro de Rosalie, falou que quando deixasse o palácio, queria passar o resto de seus dias ao lado dela. Sorrindo então, a protagonista falou que sempre quis que ele ficasse ao lado dela. Se aproximando do rosto dela, Daenerys falou que os dois estarem sozinhos fazia parecer que eles tinham um encontro secreto. Rosalie então abraçou o príncipe e o beijou, e depois se afastou rapidamente.
dizendo que o encontro secreto dos dois do lado de fora já havia acabado. E então o casal apaixonado passou a noite no quarto de Rosalie, fazendo atos libidinosos de alta intensidade. A protagonista acordou cedo pela manhã, mas Derivs já estava acordada em pé no quarto. A protagonista então perguntou por que ele tinha acordado tão cedo, e ele respondeu que era um motivo bobo. Derivs então falou que não queria que nada disso fosse um sonho, então queria permanecer com esse sentimento por um pouco mais de tempo. Rosalie então respondeu que se ela fizesse parte de um sonho dele, também estava torcendo para não acordar. Derivs então abriu uma caixa com um anel dentro e falou que deveria ter preparado flores, mas tinha feito isso com pressa. Ele então colocou o anel no dedo dela e se ajoelhou e perguntou se a duquesa Judy Hart queria se casar com ele. Sorrindo alegremente, a protagonista obviamente aceitou. Derivs rapidamente a abraçou, a dizendo que a amava mais que tudo no mundo. Alguns dias então se passaram e os dois estavam na igreja onde haviam conhecido o príncipe Rednis. Derivs beijou o rosto de Rosalie, perguntando se ela tinha certeza que não queria uma grande cerimônia. A protagonista então respondeu que não, pois celebrar com seus amigos próximos era o suficiente. Assim que os dois saíram da igreja, se encontraram com Nathan Yrd e Bianca. A protagonista segurou fortemente a mão de Derivs, e todos voltaram juntos em direção à mansão Judy Hart, onde puderam compartilhar uma vida feliz. E é aqui que essa história acaba.